Olá, noivinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um casal de fotógrafos que vocês quase não ouvem eu falando por aí. O Thiago e a Camila. Eu sempre falo pra eles que, assim, eu tento não puxar um saco, mas quando eu tô falando de alguma coisa no casamento, inevitavelmente eu acabo falando deles, não adianta. Então vocês conhecem bem já aí, já ouviram bastante eu falar. Hoje eu convidei eles pra gente responder algumas questões, algumas dúvidas que eu vejo que as noivas me perguntam bastante. E as noivas mandaram umas perguntinhas também sobre algumas coisas sobre o dia do casamento, sobre o pré-casamento, aonde fazer, como fazer. E a gente vai estar respondendo essas perguntinhas pra tirar as dúvidas de vocês. E aí, casal? Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo certo. E pra gente é um prazer estar aqui com você, né? A gente sabe que você sempre fala da gente, sempre dá algumas dicas, né? A gente compartilha. E a gente sempre compartilha, acha bem legal contribuir com o blog, assim como a gente também indica o teu blog para as nossas noivas, né? Legal. E Show. é isso aí, estamos nervosos. Eu não tô nervoso, eu tô acostumado. Ai, Tá estrela, ele é estrela, já. então. Nós duas pirando e ele tá tranquilo. Ele tranquilo, a gente aqui na base do Rivotril. Mas vamos lá desligar o despertador, que não tá na hora de dormir ainda. A gente desligou o meu áudio. Pois então tá, as meninas me fazem algumas perguntas, eu dei uma anotada aqui. E eu vou ver aqui algumas das perguntinhas pra gente tá tirando a dúvida delas. Então, vamos começar com o Thiago. Thiago, uma coisa que as meninas perguntam muito, e acho que perguntam pra vocês também, sobre as poses do ensaio. Como é que funciona? Elas precisam... Normalmente as noivas sempre falam pra mim assim, eu já criei 1000 pastas sobre as poses que eu quero fazer, e só que eu tenho muita vergonha porque eu tenho medo de ficar muito paralisada e de ficar umas fotos muito paradas. E como que funciona? Tu pode dar alguma dica pra elas? Sim. Bom, fala do nosso método, do jeito que a gente fotografa, né? A pose em si, ela tenta acontecer de forma natural. Sempre que eu vou começar um ensaio, eu já falo. Tente não olhar para a câmera, faça contato visual e corporal com o teu parceiro e o resto é comigo. Porque o nosso estilo é mais natural. Então, as poses, a gente tem um certo repertório de pequenos gestos que a gente induz ou sugere que seja feito, mas depois tudo vai acontecendo sozinho. A gente tem ciência que ninguém ali é modelo e que todas as pessoas que estão sendo fotografadas estão ali em busca de uma recordação. Então a pose, eu não me preocupo tanto em seguir um roteiro, porque cada pessoa tem um jeito de encostar, um jeito de abraçar, um jeito de, às vezes, até fazer um carinho, e eu aproveito isso para deixar o ensaio único. Então a pose, se eu falo assim, que pose fazer? Não faz pose. Deixa que a gente vai ajudando a coisa a acontecer e que a gente vai tentar aproveitar, por isso que a gente clica muito, os gestos mais próprios daquela pessoa para que fique a cara dela. Exatamente. Uma coisa assim que eu acho também é que vocês trabalham com isso. Vocês estão acostumados a lidar com casais e, como tu falou, você já tem um certo repertório ali do que fazer e de como fazer. Mas os noivos, eles realmente ficam com isso muito na cabeça de vergonha. E às vezes, assim, a gente fecha o contrato e conhece vocês, acompanha vocês pelas redes sociais, mas rola aquela timidez também do dia, de, ai meu Deus, o fotógrafo, e eu vou ficar com vergonha. Normalmente acontece isso mais com os meninos, né? Os meninos, em geral, são mais tímidos, mas eu acho que, assim, vocês estão aí há vários anos, né, nessa carreira e tirando foto. Eu acho que essa coisa que tu falou do olhar, de ver a pessoa, de saber como guiar, mas ter uma percepção do que é deles também. E uma coisa que vai rolar natural. Às vezes tu pediu uma pose, mas tu sente que ele foi ali fazer um carinho nela, ou dar uma arrumadinha no cabelo, que é uma coisa totalmente espontânea que vocês conseguem captar. Isso que eu acho mais legal, assim. Exatamente, porque a gente tem o nosso repertório. Sim. Porque no início do ensaio tá todo mundo nervoso, né? Ninguém sabe o que fazer com a mão, ninguém sabe para onde olhar. E aí a gente vai, né? Começa caminhando, ou começa dando um abraço, ou um beijinho de esquimó, um cheirinho, alguma coisa assim. E à medida que o casal vai se soltando, a gente vai criando situações que vocês, casais, vão fazer do jeito de vocês, e basta a gente ter a sensibilidade de clicar e registrar aquilo que está acontecendo, né? Então, se tem uma coisa que vocês não precisam se preocupar é em que pose eu faço, porque isso todo fotógrafo tem o seu jeito de guiar o ensaio, de dirigir o casal, e cabe a nós fotógrafos fazer essa direção. Então não precisa se preocupar com isso, né?
E eu acho Rola uma timidez? Rola, né? Isso é normal, porque a gente não fotografa modelos, a gente fotografa pessoas comuns. Mas não precisa se preocupar com pose, resumindo, assim. Né? Já tem muita coisa para se preocupar. Fiquem tranquilas. Eu acho que o melhor do não ter pose, apesar de sempre ter uma pose, é aproveitar a particularidade e às vezes tu vê que a pessoa tem uma coisa que é só dela. Tem noiva que faz assim, tem noiva que faz biquinho, e isso cada uma vai ter essa sua pequena mania. E é aí que a gente tenta deixar aquilo único a partir disso. Show. Outra coisa, gente, eu acho que a Camila agora pode nos ajudar um pouquinho mais. Uma coisa que as meninas também perguntam bastante sobre vestuário. Elas ficam muito assim, ai, gente, mas isso já me perguntaram muito, mas será que eu vou com um vestidinho mais curto, com um vestidinho mais longo, o que combina mais? Será que o fotógrafo tem uma dica do que eu posso usar? E aí, o que tu acha? Tem uma regra? Existe uma base para as pessoas seguir? Eu acho que a regra é que você tem que se sentir bem com aquilo que você está vestindo. Por quê? Porque no dia do ensaio pro wedding, você já vai estar nervosa com aquilo. Que pose eu faço? O que vai acontecer? Será que eu vou ficar bem? Será que eu não vou ficar? Eu tenho vergonha da câmera, né? Então, não cria uma coisa que vai te deixar mais nervosa ou nervoso. Tipo, gente, eu não gosto de saia. Então não vá de saia, né? Você tem outros tipos de roupa para ficar bonito e ficar bem, né? Vai fazer no campo, não vai de salto alto, né? Porque vai ser difícil andar, vai ser difícil, né? Então eu acho que você tem que usar uma roupa de acordo com o local escolhido, né? E com o que você se sente bem. Essa é a minha dica principal para as noivas, assim, não usa roupa muito apertada, não usa roupa muito curta. Se tá calor, tenta não usar uma roupa de manga comprida, que você vai se sentir desconfortável. Se tá frio, não vai de roupa muito curta, né? Pode usar um casaco, vai ficar bonito também, Sim. né? Eu acho que tudo tem que ser de acordo com a temperatura e com o local escolhido. E com o seu estilo, né? Sim. Eu acho que isso é fundamental, é você se sentir bem com aquilo que você tá usando. E que faz parte do dia a dia da pessoa. Às vezes a gente pensa, eu vou comprar uma roupa nova. Ok, tu não quer usar uma roupa que tu já tem, mas que tem a ver com aquilo que tu já se gosta, aquilo que tu já usa. Sempre antes do ensaio a gente gosta de mandar um manualzinho. Algumas dicas que a gente prepara. A gente fala nessas dicas, a gente fala sobre essa questão das poses, que são perguntas que também fazem pra gente. Questão de roupa, acessório, o que levar, o que não levar, cores que é legal combinar, né? Porque às vezes você mistura, a menina tá com uma estampa e o cara também tá com uma estampa. E às vezes esse mix de estampa pode, né, confundir a foto. Não que tu não possa usar estampa, mas se um tá de estampa, o outro pode usar uma roupa lisa. Aí numa outra foto troca, né? Leva uns 2 looks. A gente sempre recomenda uns 2 looks, né? Tá na dúvida, leva um terceiro. Mas não quer dizer que vai usar, não precisa encher de look também, né? Eu acho que até essa é uma pergunta de mais alguém por ali. Mas é um número bom, assim, e também não cria aquela... Você não tem que ficar meio ano ali só pensando na roupa, né? Exatamente. E não é esse o objetivo. O dia do ensaio, ele é pra você se divertir, passear, conhecer o fotógrafo, namorar, para criar essa intimidade do fotografado com o fotógrafo e criar uma experiência legal, né? É para ser um dia bacana, né? Divertido. Pensa que quem vai ser fotografado vai passear e vai ser fotografado. Era para ser essa a ideia do ensaio pré-casamento, né? Acho legal. Então, outra coisa que perguntam bastante, vocês têm algum tempo específico que deve ser feito o pré-casamento? Por exemplo, a menina que mandou a pergunta, ela falou assim, olha, eu quero fazer meu ensaio para casamento e eu não vou usar as fotos no meu convite. Eu acho legal considerar isso, porque você tem que pensar se você vai usar para o seu convite, se você vai usar às vezes para o chá, porque o chá é uma coisa que se faz um pouco com antecedência, né? Então tem que ver para o que você vai usar. Mas mais ou menos uma média, assim, que o pessoal... O que vocês indicam, assim, de tempo antes? Vamos pensar assim, quando que as fotos vão ser utilizadas? Não tem a ver com a data do casamento, tem que ver com o prazo disso. A maioria dos fotógrafos pede o quê? Entre 45 e 30 dias para a entrega das fotos do ensaio. Tem uns que são mais rápidos, outros não.
Mas eu gosto de trabalhar com 2 meses antes desse prazo. Por quê? Porque às vezes chove e daí tu tem que remarcar. E daí o fotógrafo não tem aquele outro final de semana ou aquele outro dia. As agendas não batem. Então tu vai é muito fácil empurrar 15 dias, 20 dias por vamos dizer, atrasos externos que a gente não tem controle. Então 2 meses antes do prazo é o ideal. Para ter até porque às vezes, né, os noivos querem as fotos, mas eles também têm que escolher, dependendo da forma que o fotógrafo trabalha, e eles também têm que ter um tempo lá, 15 dias, porque não é fácil escolher, sei lá, 100 fotos, 50 fotos de 500. É bem difícil, É uma tarefa acreditem. bem difícil. É bem doído. Você tem que descartar algum. Descartar. E não é nem descartar, é deixar de escolher. Exatamente. É verdade. E sobre local. Vamos pensar mais em pré-casamento agora, né? Eu acho que a maioria das perguntas das noivas sempre é para pré-casamento. Eu tenho amigas e tenho meninas assim do blog que sempre ficam, ai meu Deus, eu queria fazer em tal local porque eu vi um ensaio que foi maravilhoso lá, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer lá porque um monte de gente já fez lá, mas eu queria um local bonito e eu não sei porque eu não conheço nenhum local. O fotógrafo, será que ele tem algum local para me indicar? E eles dão uma pirada nisso assim, de não saber o que escolher. Quando chega nessa hora, eu pelo menos trabalho assim, é tentar fazer uma leitura do casal e tentar entender o que combina com eles. Assim como todo o nosso trabalho. Mas o local tem a ver com a ideia do ensaio, né? E principalmente com o estilo. Não adianta eu querer colocar alguém que não vai pra praia na praia. Não adianta eu querer colocar alguém que é urbano no meio do mato. Não funciona. Então a escolha do local tem que ser algo que você goste, algo que você sinta vontade, assim como tudo. Mas principalmente aquilo que eu gosto de... Pega o teu caso, né? Ela, onde a gente vai fazer? Conversa com o fotógrafo e pergunta, tem alguma indicação? Porque às vezes ele sabe, tem vontade, e quando tu pega um fotógrafo e fala assim pra ele, eu te dou carta branca, acha um lugar legal. O fotógrafo pira e vai atrás pra ti. Tu não precisa nem se dar o trabalho de se preocupar com isso. Foi isso que aconteceu com vocês. Eu sugeri um lugar, eles piraram na ideia e a gente foi lá. Eu nunca tinha ido num lugar, nem sabia que era perigoso. E a gente fez as fotos e foi legal, mas foi no risco. Então, e foi um acaso. Chegou lá, deu um sol lindo e tal. Mas, claro, tem uma programação de tempo. Teve outro casal aqui, é legal falar assim de exemplos porque a gente sabe o que vai acontecer. Teve outro casal que queria fazer urbano, ele e ela queria fazer no campo. É difícil tu juntar aqui Joinville as duas coisas em 2, 3 horas de ensaio. Sugeri fazer aqui num local que é bem conhecido, que é a estação ferroviária, que às vezes as pessoas não dão uma mínima bola, é feio e tal. Ficou super legal, a gente subiu nos dormentes, umas pedras, nem disse que é lá. E depois a gente caminhou aqui para 101, do lado de um posto, que também era um campo, que ninguém daria bola. Então tu não precisa ser um lugar maravilhoso. Não precisa viajar horas, né? Tu precisa de um casal disposto e um fotógrafo disposto com uma visão de às vezes achar em pequenos detalhes, pequenos fragmentos daquele local uma coisa bonita. Então o local, assim, procurem algo que vocês gostam, confiem no fotógrafo, porque é ele que daqui a pouco vai falar, vamos fazer nesse muro aqui que tu acha que não vai dar nada e vai ficar legal. Exatamente. E mostre referências. O que mais ajuda o fotógrafo a te entender, acho que respondeu a outra pergunta. Sim. É pegar pequenas fotos, quase todo mundo tem Pinterest, tem Instagram, e tu vai lá e marca, fotógrafo, eu gosto dessa, separa 10 fotos, eu gosto dessa, mas tem que ter uma certa coesão, não adianta tu mostrar uma foto na praia, uma no campo, no urbano, que o fotógrafo vai pirar. Vai ficar confuso, não vai saber o que você quer, né? Exatamente. Mas mostra referências, eu gosto disso, eu gosto dessa referência, ele vai fazer uma leitura do teu jeito, do jeito do teu noivo, e falar, esse casal é mais menininho, mais romântico, mais, é mais juntinho. E tem aquele casal que é mais vida louca, divertido, que gosta de fazer uma bagunça, e a leitura é diferente, e o local vai influenciar também. Óbvio que quando a gente vai sugerir um local, eu me baseio em 2 coisas. Para mim é óbvio, né? O jeito do casal e a referência que ela manda. Se eu não tenho uma dessas 2 coisas, por exemplo, às vezes a gente fotografa um casal que a gente não conhece, um noivo a gente não conhece, vem de outro país, alguma coisa assim, ou a noiva, já aconteceu. Sim, a nossa leitura é quase instantânea. Tu tem que olhar o casal, acho que combina mais isso, e aí vai dirigindo. E às vezes tu tá num local que não combina tanto, e aí a gente começa a segregar um muro, sei lá, pequenos, que nem eu falo, os fragmentos do local para tentar deixar a cara deles. O local não é o principal. O principal são os noivos. Mas um local bonito ajuda sim. Legal. E assim, vamos entrar um pouco mais, né? Falar um pouco mais dos detalhes e
Porque eu acho que as noivas até gostam assim, de saber realmente, mas como que vai acontecer no dia? Por exemplo, assim, o ensaio, até antes, né? Eu escolhi o local. Tá. Eu quero viajar. Uma viagem de 2, 3 horas. Ok? Ok. E aí, beleza, eles topam. Como que funciona no dia? Vocês vão junto, eles vão junto, vocês cobram translado? O pessoal gosta de saber, sabe? Essas coisas bem mais...